A Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 Jesus. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, aquele sorriso bem aberto, abençoe a vida dele, dela. Oh, Deus de poder. Graça, paz, saúde, misericórdia e prosperidade sobre a sua vida, irmão. Graça, paz, saúde, mover de Deus sobre a sua casa e a sua vida. Graça, paz, saúde e a bênção do Senhor no seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 35. Glória a Deus, aleluia. Muito gostoso sentir essa presença gloriosa de Deus. A cada culto a gente vem com uma expectativa nova. De que forma que Deus vai se manifestar no nosso meio? De que forma Deus vai se mover no nosso meio? E cada culto tem sido uma experiência nova para nós, com esse Deus maravilhoso. Antes da gente ler a palavra, queria só dar um aviso a respeito do nosso congresso de casais, amém? Nós estamos aí orando, buscando em Deus. Desde dezembro nós estávamos tendo assim uma oscilação de preletores que estavam naquela dúvida de agenda, vem, não vem, vem, não vem. Graças a Deus, Deus nos abençoou aí, já temos os preletores fechados. Então nós estamos numa expectativa muito grande, isso vai acontecer em agosto, né? 10 a 12 de agosto, vamos ter aí o pastor Estevão conosco. O pastor Estevão é um parceiro nosso, homem de Deus, tem uma palavra muito maravilhosa para a família, para casais, né? Teremos aí o Chico Malaquias também e a irmã Ilma, que vai estar conosco de manhã, no domingo de manhã, escola bíblica, e domingo à noite nos dois cultos. Nós somos abençoados. Então vai ser um tempo muito especial. No sábado à tarde nós teremos um café celestial. Nem é colonial, não, é celestial. É algo do céu, é maná que Deus vai mandar para a gente ali. Então vai ser algo tremendo. Fique atento que a partir de abril a gente já começa a abrir as inscrições e vai ser um mover de Deus que você nem imagina. Versículo 1 do capítulo 35 de Gênesis. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém. Te louvamos, Senhor, por este dia. Te louvamos, Pai, pela Tua presença. Te louvamos pela Tua graça no nosso meio. Te louvamos pela Tua manifestação em cada uma das nossas reuniões. Te louvamos porque estamos experimentando um tempo de graça, Senhor, um tempo de unção no nosso meio, um tempo que o Senhor está nos visitando de forma especial. Então, Pai, fique à vontade no nosso meio, manifesta mesmo, nós estamos com o coração aberto para receber, meu Deus, daquilo que vem da parte do Senhor. Abençoe a Tua igreja, toma em Tuas mãos a vida de cada um e que nesta tarde, início de noite, o Senhor esteja falando ao nosso coração de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, domingo passado foi a abertura da Escola Bíblica Dominical e nós tivemos aqui uma programação especial pela manhã. Teve conosco a irmã Débora, não é? Débora, e ela falou a respeito de algo que está acontecendo nos nossos dias e que nos preocupa tanto. E eu me senti ali como que essa família, nossa família, está correndo um sério risco.
A família está correndo um sério risco. E ela falava dessa palavra confrontadora a respeito da nossa responsabilidade espiritual e moral com relação à nossa casa, à nossa família, os nossos filhos, com tudo isso que nós estamos vendo acontecer neste mundo, com tudo isso que nós estamos vendo acontecendo, que está depravando a família, acabando com a família. E a síntese que eu resumo desse dia, desta manhã, que mexeu muito comigo, a nossa família está correndo um sério risco nessa sociedade pervertida e o caminho que ela está seguindo. A família ela está sendo bombardeada com um arsenal muito forte, pesado, do inimigo, e aí a igreja tem que se levantar e temos que orar, porque é a família que o Senhor criou. Há torpedos mortíferos para acabar com a família. É uma guerra mesmo no reino espiritual, apontado em direção à minha casa, à sua casa, à nossa casa, à família do Senhor Jesus. E aí nós temos que orar realmente, temos que colocar diante de Deus. É a crise conjugal, é a crise aí na área dos jovens, é a crise de valores, e é a crise moral que nós estamos passando, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. E a família ela está meio que perdida no meio disso tudo. A educação moderna ela está também se perdendo, não tem mais controle sobre isso. E as instituições ela não sabem como reverter essa situação. E é difícil para nós que temos os filhos, ainda não chegou, mas alguns dias vai chegar, né, uns netos, ver os nossos filhos no meio de tudo isso. E nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. No meio dessa crise, nós sabemos que essas instituições elas estão passando por essa crise moral no meio da escola. E uma das maiores frustrações deste mundo contemporâneo que nós estamos vivendo é essa crise que abate toda a família. E isso abrange todos nós. Você não está fora, eu não estou fora. Todos nós estamos inseridos nisso e por isso que nós temos que orar como igreja para Deus reverter essa situação, para Deus mudar a situação. Há uma degradação do lar que tira esse brilho da família, esse brilho de família, desse amor no meio da família. E ver um lar sendo destruído, ela causa realmente uma dor muito profunda. Ver o lar sendo atacado desse jeito, mexe conosco que temos convicção de que Deus criou a família para ser um lugar de bênção. E a gente vê a família sendo atacada dessa forma. E aí nós vemos tudo isso acontecer. E este modo de viver dos pais afeta diretamente os filhos. Nós temos que tomar uma posição. Isso afeta diretamente a nossa casa e os nossos filhos. O texto que nós lemos, ele fala sobre Jacó. E ele estava vivendo uma crise enorme dentro da família. Ele estava passando por uma crise enorme. Sérios problemas acontecendo aqui. E por isso que nesta noite eu creio que Deus vai nos visitar de uma forma especial através desse texto, para nos falar coisas a respeito da nossa casa, da nossa família, da nossa própria vida espiritual, que nós temos que tomar uma posição. E no texto aqui ele está enfrentando sérios problemas. As nações vizinhas já estavam para atacar, para acabar com a família de Jacó e todos os seus filhos. Se a gente recordar aqui, a Diná, a filha dele, foi abusada por Siquém. E aí os irmãos tramaram aí algo que foi acabar com toda a cidade, todos os homens daquela cidade. E eles fizeram isso. Houve um acordo a princípio de uma união entre esses povos, mas na verdade havia no coração desses irmãos da Diná era uma traição e acabar com todos. E aí era essa situação, diante do acordo feito, houve um tempo de todos os homens, vocês conhecem a história, né? Serem circuncidados, e no tempo de maior dor, todos foram mortos pelos irmãos, pelos filhos de Jacó. E aí Jacó se via numa situação muito difícil, porque toda a nação em volta olhava para eles com desejo de vingança. Então a situação era difícil. Jacó não sabia o que fazer, estava aflito, preocupado, cheio de incerteza, cheio de insegurança e até mesmo quanto à sobrevivência da família toda. E nós temos vivido dias também tensos, dias de perigos para a nossa casa e para a nossa família.
e que nós temos que tomar uma posição firme diante de Deus. Você tem vivido seus dias assim dentro da sua casa? Algum conflito que pode ser conflitos até de morte, de grande risco para a sua casa, para a sua família? O que fazer quando os nossos filhos estão nas drogas? O que fazer quando o nosso casamento está à beira do precipício? O que fazer quando o pecado não é abandonado? E a gente alimenta isso, continua alimentando. Quando a vida espiritual está indo de mal a pior, o que fazer quando não há direção e nem segurança, sabemos nem para onde ir? O que fazer quando há incerteza no nosso coração? Quando a luta aparece e parece que tudo está perdido, quando as forças são minadas, quando os louvores já não são mais entoados, o que fazer? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É tempo de levarmos a nossa família para Betel. É tempo de levarmos a nossa família para Betel, conforme esse texto. No versículo 1 ele diz que Deus aparece a Jacó e ali ele faz um altar e ele fala, vá para Betel. E é sobre isso que nós queremos falar. O que significa essa expressão, então, ir para Betel? O que significa isso? Vamos conhecer aí uma passeada aqui na vida de Jacó, para a gente conhecer. Bom, os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, eles tiveram 2 filhos, foram gêmeos, Jacó e Esaú. E os dois já brigavam dentro do ventre. E Esaú nasceu primeiro, e Jacó saiu puxando ele pelo calcanhar. Olha que briga, tem família assim desse jeito, dentro de casa, os meninos estão brigando, um puxando o cabelo do outro, o outro puxa pelo calcanhar e você joga um tamanco na cabeça de um. Oi, Jesus, tem misericórdia. Essa era a situação deles. E Jacó, ele cresceu dessa forma, e ele, pelo que a Bíblia relata, foi um enganador, e ele também aproveitou de momentos oportunos para usufruir do irmão. Ele, naquele momento que o irmão chegou com fome, ele ali toma o direito de progenitura. Ele faz algo e engana não, ele faz uma troca, ele faz uma barganha. Ele, na verdade, esse nome, poderemos dizer, agarrou no calcanhar pela forma que ele nasceu, mas o que realmente é, esse nome Jacó significa enganador. Esse nome significa enganador. Enganou o pai, o próprio pai, Isaac, no momento que o pai já estava bem velho, não estava enxergando bem, e ele queria abençoar o filho mais velho, Esaú, e ele, é lógico, que tinha uma rixa dentro dessa casa, e eu creio que isso não acontece aqui nessas famílias aqui da igreja, mas o pai protegia um e a mãe protegia outro. E a mãe falou, faz logo, vai lá e faz essa comida, traga alguma coisa que eu até te ajudo a preparar, e foi isso que eles fizeram. E ele enganou o pai. E o pai estava esperando um filho mais velho, que era Esaú. E quem chegou lá para buscar a bênção, para pegar a bênção, foi Jacó. E o pai já com as vistas não enxergando bem, a mãe arranjou um jeito de colocar alguns pelos, porque o irmão era peludo, e colocou um cheiro parecido, e o pai notou que estava diferente, mas mesmo assim abençoou o filho mais novo, abençoou Jacó. E quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido entregue. E ele fala, pai, pelo menos alguma bênção aí para mim, não sobrou nada aí para mim, não sobrou nada aí para mim. Então essa é a história aí de Jacó, e quando isso aconteceu, ele teve que fugir de casa, a mãe acobertou tudo aquilo, ele fugiu de casa e mudou, foi para a casa da família, né, da mãe dele, Rebeca. As mudanças na vida de Jacó só acontecem quando ele tem realmente um encontro com Deus. Até então ele era conhecido como este enganador, esse usurpador, esse que não tinha ainda uma vida na presença do Senhor. E aí, nós vemos aí 3 momentos de mudança na vida dele, porque antes disso, ele tinha uma grande deficiência aí de caráter, com todas essas coisas acontecendo. Poderemos dizer que este nome enganador, mentiroso, trapaceiro, mal pagador, dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado aí. Olha, irmão, isso não é com você não, hein? Mas tem 3 momentos na vida de Jacó que ele tem um encontro assim com Deus, começa a mudar essa concepção da vida dele.
O primeiro foi em Gênesis 28, 16 a 17, quando ele estava fugindo do irmão, quando ele estava fugindo de casa. E aí Jacó levantou um primeiro altar da sua vida, foi ali que ele teve um encontro com Deus, e aquele lugar ele colocou o nome de Betel. Está lá em Gênesis 28, 16 e 17. Foi a experiência que ele teve, foi tão forte essa experiência, que ele amanheceu, ele olhou e falou, e disse: quão terrível é este lugar, é nada menos do que a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Naquele momento ele teve um encontro com Deus, naquele momento foi a primeira experiência na vida dele de estar na presença de Deus. Isso muda a história da gente. Quando nós temos um encontro com Deus, isso muda a nossa história, isso muda a nossa forma de enxergar e ver as coisas. Isso muda. A segunda experiência foi quando ele já estava regressando para encontrar com seu irmão Esaú. Os dois tinham uma grande rixa, mas com esse encontro com Deus, esse primeiro encontro, Deus vai trabalhando no coração dele. E uma das coisas que ele queria era restaurar o relacionamento com o irmão, mas tinha muito medo, porque ele saiu correndo de casa. Mas no capítulo 32, 28, ele tem esse encontro, e é uma segunda experiência forte na vida de Jacó, porque ele vai para o Val de Jaboque, ali em Peniel, ele vê Deus face a face. Ali ele vê Deus face a face. E quando nós vemos Deus face a face, jamais a nossa vida é a mesma, irmão. Quando você busca Deus e começa a ter realmente experiências com Deus dessa forma, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Então ele teve ali uma experiência com Deus, viu Deus face a face, e a vida dele foi transformada. A vida dele foi transformada. E o terceiro momento na vida dele, essa terceira parte, é onde que nós lemos no capítulo 35, que Deus o chama de volta a Betel. Volta a Betel, que é a casa de Deus. Volta. Então, para ir a Betel, isso para Jacó significava um encontro pessoal com o Senhor. Voltar a Betel era um encontro pessoal com o Senhor. Hoje à noite, neste momento, é um tempo da gente ir a Betel para um encontro especial com o Senhor Jesus. Um encontro pessoal. Foi ali que Deus, por iniciativa de Deus, foi feita uma aliança entre Deus e Jacó. Nessa noite, Deus quer fazer uma aliança com você. Nessa noite, Deus quer fazer uma aliança com a sua casa, ainda que nós estamos sujeitos a todas essas coisas acontecendo aí fora. Mas se nós fizermos uma aliança com Deus, nós vamos ver o progresso, a prosperidade dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. E por iniciativa de Deus foi feita essa aliança. E Deus se apresentou como o Deus de seus pais. E ele o curou, levantou e perdoou ali os seus pecados. Ir para Betel significa esperar aí nas providências de Deus. Ir para Betel, como ele, foi uma fuga dos problemas. Havia uma situação muito difícil, quando aqueles filhos, dele matou todos aqueles homens de Siquém. Eles estavam ali correndo sério risco, mas ir para Betel era uma saída, era uma fuga. Na aflição, na certeza, no meio daquele medo, era sempre um momento dele pensar em estar na presença do Senhor. Deus vai manter o controle das nossas vidas. Deus ele mantém esse controle das nossas vidas em sua mão, sempre quando nós encontramos com Ele. Sempre quando nós estamos na presença do Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Ir para Betel significa consagrar a nossa vida a Deus. Ir para Betel é nos consagrar e falar: Senhor, eis-me aqui, entregar completamente. E Jacó entendeu que não adiantava somente estar na casa de Deus, mas ele precisava buscar a presença do Senhor. Não adianta só você vir à igreja, não adianta só você estar aqui, mas você precisa estar aqui buscando a presença de Deus. Você precisa estar aqui buscando realmente Deus na sua vida. Deus tem que estar na sua vida. Jamais você vai encontrar na Bíblia qualquer pessoa que tenha tido um encontro com Deus e a vida continua a mesma. Jamais. Jamais nós encontramos. Porque depois que nós encontramos com Deus, nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada. Nossa casa é mudada. A nossa família é mudada. E depois que você tiver essa experiência, jamais você vai querer afastar-se do Senhor. Quando você tem essa experiência forte de ser tocado pelo Espírito Santo, jamais você vai querer sair da presença do Senhor.
Pelo contrário, você vai querer buscar cada vez mais e mais essa presença gloriosa do Senhor. E isso não é apenas um argumento, uma doutrina de vir para a casa do Senhor, de estar aqui no domingo, mas é uma experiência com Deus. E o que nós precisamos é de uma experiência com Deus, assim como Jacó. Nós precisamos dessa experiência com Deus. O próprio Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Está lá em Timóteos 1, 2 Timóteos 1:12. Eu sei em quem tenho crido. A partir do momento que nós temos essa experiência com Deus, nós podemos falar isso. Eu sei. Muitos na igreja podem dizer assim: eu conheço a respeito de quem eu tenho crido. Eu já ouvi falar a respeito de quem eu tenho crido. Mas Paulo diz assim: eu sei, porque eu tenho experiência própria com esse Deus. E é isso que Deus quer conosco, uma experiência própria. No meio deste mundo pervertido, no meio deste mundo em que a nossa família está em risco, nós precisamos ter uma experiência pessoal com esse Deus. Nós precisamos de ter uma experiência pessoal. Isso significa que houve um encontro real com o Senhor, de Jacó com o Senhor. Por que há tanta resistência da nossa parte? Por que há tanta resistência de ir para Betel e levar a nossa família e conduzir a nossa família para Betel? Por que resistimos tanto em buscar um encontro pessoal com Deus? Por que nós resistimos tanto em ceder, em abrir mão, em estar na presença do Senhor sem reservas? Por que temos essas dificuldades? E nós não podemos ir a Betel sem retirar os ídolos, sem retirar aquilo que está ocupando o lugar de Deus. E foi isso que ele falou com a família: tirem tudo isso. Eliminem tudo isso que nós vamos para Betel. Nós vamos para a presença do Senhor. Não dá para a gente estar na presença do Senhor se Ele não for o primeiro na nossa vida. Se Ele não for o primeiro na nossa casa. Se não for primazia. O homem sempre ele tem um coração faminto pelo Senhor. Sempre o homem tem um coração faminto por Deus. Mas a nossa mente orgulhosa, preconceituosa, ela impede o quebrantamento. Ela impede esse sentir desse mover, de provar deste mover de Deus. Isso é uma receita certa para a infelicidade. Nós queremos, sabemos, mas nós não buscamos. Queremos, sabemos que o caminho é esse, mas nós não buscamos. E é um caminho certo para a infelicidade. Nada vai bem, nada dá certo, nada caminha, porque nós sabemos que o caminho é esse, é quebrantamento. O caminho é esse, é buscar ao Senhor. E Jacó entendeu que a renovação da aliança com Deus era devida. Ele tinha que buscar isso para ele e para a sua família. E que a idolatria ela tinha tomado o ambiente da própria casa dele. E tudo quanto tira Deus de primeiro lugar na nossa vida, isso é idolatria. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E Jacó lhe diz: purificai-vos. Fala para toda a família. É tempo de purificar, é tempo de buscar a Deus. E é isso que nós temos falado isso em todos os cultos, principalmente nesses últimos cultos. Deus está visitando esta igreja. Deus está visitando esta igreja. Busque a Deus, santifique, purificai-vos. Vem com o coração aberto, porque Deus vai fazer um grande mover neste lugar. Deus vai começar a mover no meio da nossa família. O próprio Davi desejava isso ardentemente no coração. Se a gente olhar o Salmo 51, ele vai falar: cria em mim, Senhor, um coração puro e inabalável. Se a gente olhar esse salmo todo, ele está clamando por um mover, por um avivamento. Ele está clamando por isso. Abre lá sua Bíblia, eu gosto muito desse salmo. Salmo 51. Salmo 51, versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, tão somente pequei, fiz que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no falar e puro no seu julgar. Nasci na iniquidade, no pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me repulse da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia. Então cria em mim, Senhor, esse coração puro e inabalável. Jacó terminava esse breve discurso para toda a família, dizendo: muda as vestes, muda as vestes. Temos que mudar as vestes do pecado e vestir uma veste de santidade. É isso que a igreja precisa nos dias de hoje. É isso que eu, você, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos tirar as vestes do pecado e vestir uma veste de santidade na presença do Senhor. Nós temos que buscar esse Deus dessa forma. Jacó queria que toda a sua família, todos os servos, todos, vestissem de modo diferente. Realmente, nós não somos iguais a essas pessoas do mundo, porque nós temos a presença do Espírito Santo do Senhor. Nós temos vestes limpas, pelo menos deveríamos buscar isso. Os nossos filhos têm que ver em nós isso, dentro da nossa casa. Isso tem que ser algo que acontece com naturalidade, essa adoração e essa santidade ao Senhor. As nossas vestes têm que ser limpas. Dentro da escala de valores aí que sustenta a família, não podemos aí subestimar a fé, esta adoração ao Senhor, essa consagração ao Senhor. Dentro da nossa casa, os nossos filhos têm que ver isso. Só isso que vai dar resistência a eles aí fora, diante dessa sociedade da forma que está pervertida. É isso que vai sustentar a vida deles. E tentar salvar a família dessa crise aguda que nós estamos passando, dessa situação que nós vimos naquele domingo passado, na abertura da escola dominical, nós temos que buscar em Deus. Nós temos que buscar em Deus. É como Jesus diz, nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Se nós estivermos construindo a nossa casa com bases de areia, bases que não têm firmeza, que não têm solidez, a casa vai cair. A casa vai cair. E a gente só consegue isso na presença do Senhor, queridos. Nós temos que levar a nossa casa a servir ao Senhor. Nós temos que levar a nossa casa para Betel. Betel é casa de habitação do Deus vivo. É ali que a nossa casa tem que estar, ali que a nossa família tem que estar. É ali em Betel que deveria haver a transformação, a renovação, a vida com Deus, um novo estilo de vida. Tudo mudou na vida de Jacó quando ele foi para Betel, quando ele foi para a casa de Deus. Tudo isso aponta para uma consagração, tudo isso aponta para um viver digno na presença do Senhor. Uma vida, lógico, nós somos falhos, erramos e pecamos, mas uma vida na presença do Senhor reconhece erro, reconhece pecado, é um coração temente e vai para o joelho e pede perdão e chora diante de Deus. Nós temos que derramar lágrimas diante do Senhor. Os nossos olhos estão secos diante dos nossos pecados, diante das nossas faltas, e a nossa casa está indo de mal a pior. E a nossa casa vai de mal a pior. Qual é o legado de um lugar onde que Deus se manifesta? Qual é esse legado de Betel, onde Deus se manifesta? Quando Deus começa a visitar um lugar, querido, entre o seu povo, quando Deus começa a nos visitar, como Ele está nos visitando em todos os nossos cultos nesses últimos dias, certamente coisas inusitadas começam a acontecer. Coisas maravilhosas começam a acontecer quando Deus visita um lugar. Você vai ver um pastor dançando, você vai ver um pastor cantando, você vai ver um pastor dirigindo louvor. E a igreja sendo movida pelo Espírito. Quando nós buscamos essa presença de Deus, o legado é coisas maravilhosas, grandes, tremendas vão acontecer neste lugar. Milagres maravilhosos vão acontecer na sua casa e na sua família. Você sabe por quê? Porque Deus se faz presente aqui. Deus se faz presente no nosso meio, Deus se faz presente na nossa casa. É neste lugar que Deus quer se manifestar a nós. Aqui é a Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. E Ele vai se mover no nosso meio dessa forma. Por isso que nós temos que realmente, como Jacó falou com a família, vamos nos purificar, tira tudo que é ídolo, tira tudo aquilo que está tomando o primeiro lugar no seu coração. E vamos para Betel, vamos para a casa de Deus, vamos adorar ao Senhor, vamos experimentar uma presença gloriosa de Deus da forma qual nós não experimentamos ainda. E Deus vai se manifestar a nós. Olhe para Jacó, veja a vida dele. Quando ele volta para Betel,
Ele estava fugindo, era uma fuga, uma vida de fuga. Acabava um problema, começava outro. A vida dele era assim. Era uma vida encrencada, em todos os aspectos, desde lá de criança. Já começou no ventre da mãe, que os dois brigavam ali dentro, os dois irmãos. E brigavam ali dentro. E aí foi dessa forma. Uma vida sempre encrencada, sempre fugindo. Já viu pessoas assim que estão sempre fugindo? Fugindo das pessoas, fugindo do problema, escondendo, tentando esconder de Deus, querendo se esconder atrás das coisas, fugindo. A vida de Jacó sempre foi uma vida de fuga, fuga dos problemas. Problema a gente não tem que fugir, a gente tem que encarar e tomar uma posição, mas a gente só consegue isso diante de Deus. Jacó era uma vida desse jeito, uma vida sempre encrencada, fugindo dos problemas e cada vez arranjava um a mais. Cada esquina tinha um a mais. Nem vou perguntar, olha para a pessoa que está do seu lado aí, só dá um sorriso para ela, fala, irmão, vigia. Ó, a Bíblia diz, Salmo 35, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha a situação de Jacó quando ele já estava lá na casa do seu sogro, Labão. Ele trabalhou por 7 anos por uma mulher linda que ele olhava. O que aconteceu? Foi essa que ele recebeu? Esse versículo de Salmo 35 não foi muito legal para ele, não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Foi o contrário. Foi alegria à noite, mas quando ele acordou e viu que não era a mulher que ele tinha trabalhado, veio aquele choro, veio aquela decepção. E aí ele trabalha mais um tempo para realmente ter a mulher que ele amava. E aí Deus disse para ele voltar para Betel. Foi nesse momento que Deus fala com ele. E Betel significa casa de Deus. O que você precisa é voltar-se para a presença do Senhor. O que você precisa, você e a sua casa, a sua família, é voltar para Betel de Deus. Lugar de adoração, lugar onde que há um altar para o Senhor. É isso que ele fez. Jacó então fala à sua família e todos arrume que nós vamos voltar. Vamos voltar a Betel. Era uma situação muito crítica, porque naquele processo em que os filhos dele matou todos os homens daquela cidade de Siquém, havia uma guerra contra a família. E ele tinha que tomar uma posição. E eles falam, ora a Deus e falam, vamos voltar. Porque ele sabia que a presença de Deus permanecia em Betel. A presença de Deus permanece neste lugar, queridos. Há a presença gloriosa de Deus nesta casa. Há a presença gloriosa de Deus nessa igreja. Aqui é El Betel do Senhor. Aqui é El Betel do Senhor. Por isso que você tem que vir para cá como Jacó. Tira tudo, tira os ídolos, tira tudo o que impede de você adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E venha para cá com o coração aberto e você vai ver que você, ao menos está pensando, você vai estar pulando como uma pipoca aqui dentro na presença do Senhor. Ao menos você esperar, você já vai estar aqui na frente se dobrando e chorando diante de Deus, porque aqui é El Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. E assim Jacó ele fez, e ele então traz a sua família. Ele sabia que a presença de Deus estava em Betel, e é impressionante o que aconteceu com Jacó e a sua família quando eles fizeram essa viagem. O versículo 35, 5, ele diz, e partiram, e o terror de Deus veio sobre as cidades que estavam ao redor deles. Veio um terror de Deus sobre aqueles povos que queriam uma vingança, que queriam matar a família de Jacó. Eles estavam com medo disso, mas veio o terror de Deus sobre eles, e eles não atacaram os filhos de nem Jacó, nenhum das famílias. O significado dessa palavra terror neste versículo 35, no capítulo 35, 5, o significado na raiz hebraica é prostrar-se. Esse povo, essa população, esses povos aos lados, eles se prostraram, esse terror é prostrar. Se quisermos que o Senhor alcance o nosso Brasil, queridos, se quisermos, estamos orando por isso, nós precisamos voltar para Betel. Nós precisamos voltar para a casa do Senhor, lugar onde que Deus se manifesta. Aí sim, o temor do Senhor vai vir sobre a nossa nação. Se você quiser que o temor do Senhor alcance a sua família, você tem que voltar para Betel. Você tem que voltar para o lugar onde Deus se manifesta. E Deus se manifesta de forma especial.
aquele povo, quando eles voltaram para Betel, toda a nação, todas aquelas nações em volta, eles ficaram com grande temor e nada fizeram. Nós precisamos voltar para Betel. Nós precisamos levar a nossa família a Betel. E somente o arrependimento nos leva para Betel. Somente o arrependimento pelo pecado, somente o arrependimento pelas nossas ações e atitudes. Há muitas pessoas que têm ido a Betel, muitas pessoas que têm ido à casa de Deus, mas têm ido atrás da bênção. Somente atrás da bênção, mas a bênção, ela não gera intimidade, por si só ela não gera, mas a intimidade gera a bênção. Então vem à casa do Senhor pela intimidade com Deus, buscar intimidade com o Senhor, e isso vai gerar bênção na sua casa e na sua família, certamente. Vem à casa do Senhor para buscar essa intimidade, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de nós. Nós queremos que Ele... queremos a bênção dele, queremos que ele faça grandes coisas por nós, ele vai fazer. Queremos as suas bênçãos, ele vai fazer. Mas nós temos que buscar o Deus da bênção. Essas coisas virão, mas de forma muito natural. Deus vai nos abençoar de forma natural. Esses dias, aliás, já tem um bom tempo, pelo tempo de serviço, eu poderia estar aposentado pelo INSS. Não parece, né? Mas é... E eu dei entrada e nem me lembrava disso, isso estava lá parado. E nessa semana uma pessoa me ligou e falou, pedindo muita desculpa, o seu processo ficou parado aqui. E ele já foi completamente visto, está aprovado, nós só precisamos de mais um documento que você traga para nós, porque está tudo certo, está tudo certo. Então, a bênção ela nos acompanha, aquilo que a gente menos espera, Deus já está fazendo. Aquilo que a gente menos espera, Deus já está trabalhando por nós. Há muito tempo Deus já está trabalhando por nós. Se você buscar a face do Senhor, se você buscar esse Deus, certamente você vai receber favor do Senhor. Certamente você vai receber favor do Senhor. Certamente. E é isso que eles fizeram. Quando a unção é derramada sobre um pregador, é uma benção. Como a gente vê esses dias todinho aí sobre a vida do pastor Valdeci, aquela unção sendo derramada, isso é uma maravilha, isso é uma grande bênção. Mas quando a glória de Deus desce, aí o pregador não consegue fazer mais nada. Nem a pregação que ele preparou naquele momento, possivelmente ele não vai fazer mais nada. Porque a glória do Senhor, Ele cobre toda a nossa carne. E aí é Deus que se manifesta no nosso meio. E é por isso que nós estamos orando, para que Deus se manifeste ao nosso meio, ao ponto da gente não falar nada, mas ficar navegando neste mar do Espírito Santo no nosso meio. E é isso que nós queremos. Quando nós dobramos diante do Senhor, a glória dEle vai descer neste lugar. E nós queremos isso, essas circunstâncias físicas e emocionais, essas necessidades espirituais, essa chamada divina fizeram que Jacó finalmente despertasse. E é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está despertando a igreja para um grande mover, para um avivamento no nosso meio, que vai alcançar desde os nossos filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos, e os velhos sonharão e terão visões, e nós veremos aqui um grande mover no nosso meio. E nós vamos ver isso acontecendo dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Deus está nos despertando para isso, para começar aí algo novo no nosso meio. Nós vamos voltar para Betel. Nós vamos ir para a casa de Deus. Betel é mais do que casa de Deus, queridos. Betel é mais do que a igreja. Betel é mais do que esse lugar. Betel é a presença gloriosa do Senhor. É isso que nós vamos provar em todos os nossos cultos, em todas as nossas reuniões. Uma presença gloriosa de Deus aqui no nosso meio. Uma presença gloriosa de Deus neste lugar. E nós vamos ver isso. O sinal verdadeiro é um despertamento espiritual que vai acontecer no nosso meio. Lá na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Um despertamento espiritual verdadeiro, genuíno, que vai começar a acontecer. E Jacó sentiu essa necessidade, esse despertamento. E o que ele faz? Junta a família toda, reúne todos os filhos. Vamos nos santificar, purificar, tira tudo que não agrada ao Senhor, porque nós vamos para Betel. Vamos adorar ao Senhor. E isso vai acontecer na nossa casa. Vamos limpar a nossa casa. Hoje é dia de culto. Vamos para a casa do Senhor adorar o Senhor. E as crianças, todos vão vir com alegria no coração, porque aqui é o Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. E Deus quer se manifestar no nosso meio. E dessa forma, Ele ordena toda a sua família, todos os filhos. Vamos acabar com as práticas antigas. Vamos acabar com os cacuetes.
Vamos acabar com tudo aquilo que não agrada ao Senhor, com o ritual, e vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos prestar ao Senhor um culto de adoração. Vamos prestar ao Senhor um culto de gratidão. Vamos prestar ao Senhor um culto devido ao teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver um grande avivamento acontecer no nosso meio. E isso pode mudar a nossa história, o nosso país, a nossa cidade, através da sua família, da sua casa e dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, até a constituição do país pode ser mudada quando nós alcançarmos o favor de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, Deus! O caminho primordial, queridos, nós temos que chegar a Betel. O caminho primordial é você sair do comodismo e buscar Deus em espírito e em verdade. O caminho primordial é você tomar as rédeas da sua casa, do seu lar, e fazer da sua casa uma Betel do Senhor, um lugar de adoração ao Deus vivo. Os seus filhos têm que saber isso, a sua casa tem que saber isso. Limpa da sua casa, tira aquilo que não agrada, tira da sua vida, busque ao Senhor, busque santidade ao Senhor. O caminho primordial para chegar a Betel é o caminho da cruz, queridos. Não tem outro caminho a não ser o caminho da cruz. Esse é o caminho crucial para a gente chegar a Betel. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Dessa forma, Deus ordena a Jacó a instruir a sua família, todas as práticas antigas, tudo o que ligava a sua família, as coisas pagãs, as coisas que distanciavam e que não agradavam ao Senhor, tudo isso deveria ser removido. Os ídolos, os amuletos, as vestes, tudo isso deveria ser removido. E esta noite Deus nos conclama e nos chama para remover da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. A nossa família, ela está em risco. A nossa família está sob ataque do inimigo. E só Deus para nos livrar. Mas para isso nós temos que nos santificar e caminhar para Betel. Deus está nos chamando para caminhar para Betel. Você, a sua casa e a sua família. E o caminho primordial para chegar a Betel é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Só um encontro genuíno com Jesus que vai garantir a mim, a você, a sua casa, uma presença gloriosa de Deus. Só o caminho da cruz que pode levar você a Betel. Só Jesus pode levar a sua casa a provar do melhor de Deus que é em Betel. E Deus quer fazer isso nessa noite. A grande pergunta é: o que te impede de tomar uma decisão nessa noite de ir a Betel? O que impede você e a sua família de levantar um altar de adoração em Betel nesta noite? O que impede a você nesta noite de sair do seu lugar e falar: Deus, eu quero e eu necessito, porque eu estou sob ataque do inimigo, e a única saída para mim é o Senhor Jesus. Não tem outra saída, é o caminho da cruz. O que te impede? Se há alguma coisa afligindo o seu coração, como estava no coração de Jacó com a sua família, sai do seu lugar, não deixa nada te impedir, vem aqui à presença do Senhor, a El Betel de Deus, e apresenta a sua vida. Sai do seu lugar e fala: Senhor, eu quero me apresentar, eu quero ter um encontro genuíno com o Senhor nesta noite. Não é hora de olhar para os lados, não é hora olha para a situação da sua casa e da sua família. Olha o risco que vocês estão correndo aí fora, diante de todas essas leis que estão sendo lançadas, e a sua família está em risco. Sai do seu lugar agora e fala: Senhor, eu quero provar dessa presença genuína, eu quero ir a Betel. E aqui é a Betel do Senhor. Eu quero desafiar os pais, eu quero desafiar os pais. Você que é o líder da casa, você vai trazer a sua família para Betel. Saia do seu lugar com a sua família, com seus filhos, ainda que não tenhamos muito espaço aqui, mas pega na mão da sua esposa, dos seus filhos, nós vamos para Betel. E não abre mão disso, porque nós vamos consagrar ao Senhor a nossa casa, o nosso lar e a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Oh, Ramanasso Ideremanaias. Deus está te chamando, querido, como um sacerdote, como um líder nesta casa, para você tomar a rédea, para você tomar o controle, para você assumir a vida espiritual da sua casa. Você é um sacerdote, então não fique no banco, saia do seu lugar, traga a sua casa, a sua família,
Abrace eles, coloque a mão sobre a cabeça deles. Você é um líder espiritual sobre a vida deles. E declara: a minha casa é lugar da manifestação da graça do Senhor. A minha casa é lugar de altar. A minha casa é lugar de adoração. A minha casa é lugar da manifestação do poder e da graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ora manasu ideremanaias. Ori andarabassuri andaramanaias. Oh, aleluia. Este é um tempo de consagrar o seu lar ao Senhor Jesus, assim como Jacó fez. Ele falou: vamos nos purificar, limpa tudo. Nós vamos para Betel, nós vamos para a presença do Senhor. Nós vamos experimentar uma graça nova. Nós vamos experimentar um mover novo. Nós vamos experimentar uma unção nova. Nós vamos experimentar algo que nós não experimentamos ainda. Nem sentiremos mais saudades daquelas coisas passadas. Traga a sua família e consagre agora a sua família no altar, na casa de Deus, na Betel do Senhor. Traga a sua família agora, no meio desta guerra, no meio deste fogo cruzado. O inimigo agora vai estar amarrado, queimado, anulado em nome do Senhor Jesus. Porque aqui é o Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. E Deus quer fazer da sua casa a Betel do Senhor. Deus quer fazer do seu lar, da sua família, a Betel do Senhor, o lugar aonde Ele se manifesta com poder, com milagre, com cura, com restauração, com santificação, com santidade. É hora de lançar fora os ídolos, é hora de limpar a casa, é hora de tirar aquilo que está atrapalhando a sua vida diante de Deus. É hora de tirar aquilo que atrapalha a adoração. É hora de arrancar do seu coração. É hora de arrancar da sua vida, da sua casa, tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus. O primeiro lugar no seu coração é do Senhor Jesus. O primeiro lugar na sua casa é do Senhor Jesus. Esse é um tempo de buscar a graça, a glória de Deus para o seu lar, para a sua família. Esse é um tempo de consagrar o seu lar ao Senhor. Esse é um tempo de dizer: Senhor, na minha casa agora é um altar de adoração. É a El Betel do Senhor, lugar onde Deus habita. Aramanás, Suideremanaias. Oh, aleluia. Confesse agora os seus pecados, coloca diante de Deus. Limpe a sua casa, tira os ídolos, tira aquilo que é empecilho de servir e de adorar ao Senhor. Tira aquilo que é empecilho de te levar até a Betel do Senhor. Consagre-se ao Senhor, consagre a sua casa, a sua família. Deus quer visitar a sua casa com um avivamento. Deus quer visitar a sua casa com cura. Deus quer visitar a sua casa com porção dobrada do Espírito Santo. É tempo de purificar. É tempo de nós irmos para Betel. É tempo de tirar os ídolos. É tempo de tirar aquilo que é um empecilho, que está atrapalhando estarmos na presença do Senhor. Deus está neste lugar, queridos. Deus está neste lugar. Ore aí com a sua família, sacerdote. Ore aí, homem de Deus. Ore aí, Jacó. O seu nome já não será Jacó, porque nessa noite você vai lutar com Deus. Mas o seu nome será Israel. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua casa. Há grandes promessas de Deus para a sua vida. Sacerdote, abençoe aí a sua casa. Abençoe aí o seu lar. Profetiza sobre o seu lar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos apresentando cada uma dessas famílias que estão aqui no teu altar, Senhor. Nós estamos fazendo como Jacó fez. Estamos limpando agora, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Nós estamos removendo agora, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. E nós estamos vindo para El Betel do Senhor, casa de habitação do Deus vivo. Nós estamos diante do teu altar, Senhor, e nós estamos consagrando como sacerdote do nosso lar. Nós estamos consagrando o nosso lar a ti. Nós estamos consagrando a nossa família, a nossa casa.
Nós queremos limpar realmente e fazer da nossa casa um lugar de adoração, um lugar onde que o Senhor se manifesta, Pai, com liberdade, com poder. Nós confessamos o nosso pecado, nós confessamos a nossa falha, nós confessamos o nosso esfriamento, nós confessamos a nossa frieza na alma, mas nessa noite, Pai, nós queremos o fogo do Teu Espírito sobre o nosso lar, nós queremos o fogo do Teu Espírito sobre a nossa casa, nós queremos o fogo do Teu Espírito sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, ó Deus, sobre o nosso lar. Visita o nosso lar nesta noite, Senhor, com poder e glória. Ó Deus, aviva a Tua obra dentro da nossa casa. Ó Deus, visita o nosso lar de forma poderosa, Pai. Passa a vassoura do Senhor e limpa, arranca, tira, ó Deus, tudo aquilo que está te desagradando. Nós queremos tirar todos os postes e ídolos, nós queremos tirar tudo aquilo, Senhor, que não te agrada. E nós queremos te servir na El Betel do Senhor, na casa de habitação do Deus vivo. E eu profetizo aqui famílias santas, famílias limpas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Eu profetizo aqui um mover de Deus. Eu profetizo aqui um avivamento em cada família dessa, Senhor. Eu profetizo aqui que o inimigo vai temer, Pai, diante dessas famílias pela presença do Senhor nestes lares. Eu profetizo filhos saudáveis, filhos cheios do Teu Espírito. Eu profetizo crianças cheias do Teu Espírito. Ó Deus, eu profetizo, Pai, a palavra de Joel, que os jovens sonharão. Ó Deus, que terão visões e que o avivamento vai chegar nessas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, queridos, que Deus vai visitar a sua casa, dá uma salva de palma bem forte aí para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Marido, levante a sua mão agora sobre a cabeça aí da sua esposa e dos filhos e declare uma palavra de vitória e de bênção em nome do Senhor Jesus aí para eles. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, visita esses lares com um avivamento, Pai. Visita esses lares com um avivamento. Deus, acende a chama no coração de cada homem desse, de cada sacerdote. Deus, coloca um espírito novo no coração desses homens. Oh Deus, renova uma unção nova sobre a vida desses homens. Pai, eles são os sacerdotes desses lares, eles são os responsáveis espirituais por esta família. Derrama de uma unção nova, Senhor, derrama de um avivamento, sacuda, ó Deus, as estruturas desses homens, desses pais, desses sacerdotes, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim como o Senhor fez com Jacó, Senhor, leva esses homens para Betel. Leve esses homens para ter uma experiência espiritual, especial, específica com o Senhor. E que isso aconteça nessa semana, Pai. Desperta esses homens na madrugada. Traga esses homens para a Tua casa. Ó Deus, para eles tomarem a rédea espiritual dos lares. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Uma salva de palma aí para o Senhor Jesus, querido. Dá um abraço forte aí na sua família e fala: eu estou orando por vocês. Aleluia.